Olá, que bom que você veio! Na nossa videoaula de hoje, iremos estudar os conceitos ecológicos através da fabricação de um mapa mental. Eu me chamo Lidiane Andressa, sou professora de Biologia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda na nossa videoaula de hoje. Vamos lá? Em se tratando de ecologia, o primeiro conceito que você deve saber é o conceito da própria palavra ecologia. Ecologia é uma palavra derivada do grego e ela possui dois radicais. Eco vem de oikos, que significa casa, e logia vem de logos, que significa estudo. Portanto, a palavra ecologia significa, de forma literal, estudo da casa. Mas que casa é essa, professora? É a casa dos seres vivos. Então, é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio no qual vivem. Bom, dentro dessa casa dos seres vivos, existem dois componentes principais, que são os componentes abióticos e são os componentes bióticos. Bio significa vida. Quando eu tenho um A na frente, esse A dá sentido de negação. Então, são aqueles componentes do meio ambiente que não são vivos, como, por exemplo, a energia luminosa proveniente do sol, a água, os nutrientes. Já aqui, os bióticos são os componentes vivos de um meio ambiente, que são todos aqueles seres vivos. Pode ser uma formiga, um fungo, uma bactéria, um passarinho, todos aqueles componentes que são vivos. Dentre os componentes bióticos de um meio ambiente, a gente tem os seres vivos, né? Eu falei para vocês. A gente pode classificar esses seres vivos de acordo com o nível de organização, níveis de organização. Quais são eles? Organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Um organismo corresponde a um indivíduo de uma espécie. Por exemplo, se a gente for falar da espécie humana, um organismo é uma pessoa. Já a população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo em um mesmo local em um determinado período de tempo. Então, se a gente pegasse, por exemplo, a população de Palmas, então são várias pessoas, né, vários indivíduos de uma mesma espécie vivendo em um determinado local nesse período de tempo. No caso aqui, estamos em 2020. A comunidade é um conjunto de populações. Então, em Palmas, a gente não tem só a população humana. A gente tem também a população de gatos, de cachorros, de arara canidé, de ipês amarelos. Então, são várias populações diferentes formando, então, uma comunidade, tá? A comunidade também vai entrar aqui os fatores abióticos, né? Como a disponibilidade de água, nutrientes, energia. Bom, um conjunto de comunidades vai formar um ecossistema. Então, o ecossistema é um conjunto de comunidades, tá? Geralmente, o ecossistema ele tem uma entrada e uma saída de energia. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, ou seja, é o planeta inteiro, né? Ela vai englobar tudo, tanto organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Então, vocês percebem que eu tenho o nível menos inclusivo, significando um indivíduo de uma espécie, até o mais inclusivo, que é a biosfera, que engloba tudo, tá? Tanto fatores bióticos como abióticos. Um outro conceito que é bastante importante que você saiba é o conceito de nicho ecológico. Esse conceito, ele acaba gerando confusão na cabeça dos alunos, mas eu vou tentar te explicar ele aqui da melhor forma possível. Muita gente confunde nicho com habitat. O nicho, na verdade, se refere a todas as variáveis necessárias para um organismo sobreviver. Então, observe esse esquema. Cada organismo vai precisar de uma temperatura ideal, uma amplitude de temperatura, de umidade, a disponibilidade de alimento, o que ele come, a disponibilidade de água, o tipo de vegetação que esse organismo está associado,
As áreas de troca ou de nidificação, onde acontece o acasalamento, a postura de ovos, né? Cada organismo vai ter uma gama de variáveis que vai possibilitar a existência. Então, todas essas variáveis correspondem ao nicho ecológico. Agora vamos ver o conceito de habitat. Habitat, que as pessoas confundem muito com nicho, é algo bem diferente, tá? Habitat significa a localização geográfica onde um organismo mora. Então, por exemplo, um organismo pode morar em cima da árvore, pode ser aquático, viver na água, pode viver na terra. Então, habitat significa a localização geográfica, enquanto nicho ecológico é todas as variáveis necessárias para um organismo sobreviver. Ficou clara a diferença? Dentro de um ecossistema, temos uma relação fantástica de alimentação, conhecida como cadeia alimentar ou trófica. Trófica vem do grego e significa alimento. Dentro da nossa cadeia trófica alimentar, a gente tem vários níveis tróficos. Quais são eles? Os produtores, os consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários e até os decompositores. Bom, vamos para o nosso primeiro nível trófico, que são os produtores. Os produtores são seres autótrofos. Isso significa que eles conseguem produzir o seu próprio alimento. Quem são esses seres? São as plantas, as algas e algumas bactérias foto- ou quimiosintetizantes. O que não é bactéria quimiosintetizante consegue realizar um processo conhecido como fotossíntese. Os consumidores primários são os herbívoros, ou seja, são aqueles animais que se alimentam de plantas, estritamente de plantas. Então, são os consumidores primários. Os consumidores secundários são carnívoros e eles se alimentam dos consumidores primários. Os consumidores terciários vão se alimentar dos consumidores secundários. Bom, uma outra coisa que é interessante salientar é o nível de energia nessa cadeia alimentar. Então, quanto menor é o meu nível trófico, quanto mais na base é a minha cadeia alimentar, mais energia eu tenho. E quanto maior o meu nível trófico, menos energia eu tenho. Então aqui vocês estão vendo que tá pintadinho, tá mais pintadinho de azul e a cor vai sumindo até chegar no branco, né? Vai diminuindo. Então significa que os produtores, eles capturam a energia luminosa proveniente do sol, consomem parte dessa energia com a sua manutenção, com seu crescimento, e apenas 5 a 20% dessa energia é reposta para o próximo nível trófico. Os consumidores primários pegam o restante desse total, utilizam, para sua manutenção, gastam em excretas, em respiração, e apenas desse total ele vai passar de 10 a 20% para o próximo nível trófico, e assim sucessivamente. Então, se eu perguntar para vocês, quem tem mais energia, os produtores ou os consumidores secundários? Se você respondeu produtores, então você acertou. Uma outra coisa importante para falar aqui, ainda em relação à cadeia alimentar, é o ciclo da matéria. Como é que a matéria caminha através dessa cadeia alimentar? Bem, então, primeiro vem com os produtores. Produtores produzem o seu próprio alimento. Passa pelos consumidores primários, consumidores secundários, e quando um organismo vivo ele morre, ele é decomposto em partículas de matéria inorgânica. Então, os decompositores vão decompor essa matéria orgânica, fazendo com que essa matéria retorne novamente para o solo e possa ser absorvida pelos produtores e continuar o seu ciclo. Então, o ciclo da matéria é cíclico, Existe um ciclo, enquanto o nível de energia é um fluxo unidirecional. Quanto menor o nível trófico, mais energia. Quanto maior o meu nível trófico, menos energia. Entendeu? E o último conceito que veremos na aula de hoje é o princípio de exclusão competitiva. Na verdade, isso aqui é uma teoria, proposto por Gauss, o nome do autor que fez os experimentos. É o seguinte: ele fala que cada espécie tem o seu nicho ecológico específico e isso permite a sua coexistência em um determinado local.
Entretanto, se duas espécies diferentes têm o mesmo nicho ecológico, quando elas estão no mesmo lugar, uma vai acabar excluindo a outra porque vão competir pelo mesmo recurso. Então, se você pensar em alimento, eu tenho duas espécies que comem o mesmo alimento e esse recurso ele é escasso, ele começa a acabar. Então, aquele organismo, aquela espécie que é competitivamente superior vai acabar levando a outra espécie mais fraca à exclusão. Vamos tentar entender aqui a partir desse experimento com o paramécio. Então, eu peguei um tubo de ensaio e cultivei o paramécio ali no meio de cultura, o paramécio aurelia. Teve um crescimento exponencial até estabilizar a sua população. Eu peguei outro meio de cultura, outro tubo de ensaio com o mesmo nicho ecológico e cultivei aqui o paramécio caudaltum. Esse paramécio, o caudaltum, ele teve um crescimento, entretanto, ele se estabilizou. O crescimento dele foi mais lento. Quando eu coloquei essas duas espécies, o paramécio aurelia com o paramécio caudaltum, no mesmo ambiente, eles acabaram competindo pelo mesmo recurso e a espécie superiormente competitiva, que nesse caso era o paramécio aurelium, acabou levando o paramécio caudaltum à extinção. Então, uma espécie acabou excluindo a outra. Conseguiu entender? Esse é o princípio de exclusão competitiva. Tcharam! Vencemos o nosso mapa mental em conceitos básicos em ecologia. Se você gostou da aula, não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo. E se você precisar do material digitalizado desse mapa mental, eu posso disponibilizar ele para você. É só me pedir aqui no comentário. Até uma próxima aula. Tchau!